Bem-vindos a mais uma análise aqui na Verso. Hoje a gente vai destrinchar um conceito que está virando o jogo. Sabe aquele momento exato em que a inteligência artificial deixa as nossas telas digitais e passa a agir diretamente no mundo físico? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Para começar, imagina um seguinte cenário. E se uma inteligência artificial pudesse mover a sua mão por você? Parece até roteiro de filme de ficção científica, não é? Mas a verdade é que isso acabou de aparecer como um protótipo funcional em um hackathon lá no MIT. A gente está falando do Human Operator. Esse é um protótipo experimental que junta inteligência artificial com estimulação elétrica muscular para guiar fisicamente as mãos de uma pessoa. Pensa nisso como uma espécie de copiloto físico e temporário para o corpo humano. É um experimento, mas que levanta possibilidades fascinantes. No episódio de hoje, a nossa jornada passa por 6 pontos rápidos: a IA fora da tela, os detalhes do protótipo, o corpo como interface, as possibilidades na prática, os dilemas éticos envolvidos e, por fim, o que isso significa para o nosso futuro. Vamos lá? Ponto número 1. A IA fora da tela. Todo mundo já está super acostumado com a IA generativa, aquela que responde por texto, cria imagem ou gera um áudio. Mas a evolução que está rolando agora é a inteligência artificial incorporada, ou Embodied AI. Para colocar de um jeito bem simples e direto, a IA generativa responde. A IA incorporada percebe, decide e age no mundo físico. O próprio Laboratório de Inteligência Incorporada do MIT, o CSAIL, define isso de um jeito muito preciso. É uma inteligência que junta percepção, sensoriamento e planejamento. Ou seja, o objetivo não é só processar dados no computador, mas sim observar o ambiente ao redor e tomar uma ação concreta e segura dentro desse espaço real. Isso leva a gente a uma constatação que é quase um divisor de águas. A IA saiu da tela. Ela não é mais apenas aquele assistente virtual confinado numa aba do navegador. Agora, ela está começando a interagir diretamente com o nosso ambiente tátil. Ponto 2. O protótipo Human Operator. Aqui a gente precisa ser bem racional e deixar qualquer sensacionalismo de lado. Não, o MIT não criou uma IA pronta para dominar os humanos, tudo bem? Como os próprios dados do projeto mostram, esse não é um produto comercial maduro ou uma ferramenta médica. Foi um experimento rápido, construído em apenas 48 horas no hackathon MIT Hard Mod 2026 por uma equipe de 6 estudantes universitários. E eles venceram a trilha de aprendizado, o que já mostra a grande ambição da ideia. Ponto 3. O corpo como interface. É aqui que a história fica muito interessante. Historicamente, a gente sempre interagiu com as máquinas usando teclados, mouses e telas sensíveis ao toque. Agora, projetos como esse sugerem uma comunicação direta através de estímulos, músculos e gestos. Basicamente, o corpo começa a virar interface. Mas como isso funciona na prática, sem parecer um truque de mágica? Tem um ciclo contínuo de 5 passos que explica tudo de um jeito bem didático. Primeiro, a pessoa usa a voz para dizer o que quer fazer. Aí, uma câmera captura a visão dela e isso é interpretado por um modelo de visão computacional, o Claude. Esse modelo planeja o movimento. Depois, um sistema simples com Arduino traduz esse plano e, por fim, pequenos pulsos elétricos movem os músculos da mão ou do pulso da pessoa. Ponto 4. Possibilidades na prática. A equipe demonstrou e imaginou cenários bem amplos. Eles mostraram, por exemplo, como comandar a mão para tocar uma melodia no piano, mesmo sem nenhuma experiência prévia. Olhando para frente, a visão envolve potenciais usos em acessibilidade, suporte à reabilitação motora e até treinamento esportivo. A grande aposta conceitual é que, talvez, a gente consiga comprimir anos de prática repetitiva em uma experiência fisicamente guiada e sentida na pele. Só que a gente tem que ter calma e separar a teoria da realidade de hoje para não gerar nenhum hype falso. O sistema atual tem limitações físicas pesadas. Ele exige uma colocação exata dos eletrodos, o controle ainda é muito restrito ao pulso e o uso contínuo causa fadiga muscular real. E o mais importante de tudo, isso não é uma ferramenta médica validada e não promete cura nenhuma. E tem um debate cognitivo gigantesco no meio disso tudo. Porque, sendo realista, mover a mão de alguém não é o mesmo que ensinar alguém. Uma assistência elétrica instantânea não cria por si só aquela memória muscular e o aprendizado profundo que nosso cérebro só constrói com muito tempo e dedicação. Ponto 5. Dilemas e riscos. E os riscos não são poucos. Primeiro, tem a questão da autonomia corporal. Consentir que um sistema guie os seus movimentos exige um nível de confiança imenso. Depois, tem o problema óbvio de privacidade, já que o sistema precisa de câmeras e microfones constantemente ligados, observando tudo.
Sem falar no risco de uso indevido de dados biológicos e na possibilidade de criarmos uma dependência gigantesca da tecnologia para fazer tarefas básicas do dia a dia. Diante de tudo isso, a gente precisa dar uma pausa para pensar. Quando uma IA começa a mover o corpo humano, quem está realmente no controle? Se der algum erro, de quem é a responsabilidade? É um debate ético, crítico, que precisa começar para ontem. Ponto 6. O futuro da inveação. Historicamente, o debate sobre inteligência artificial quase sempre foca no medo da automação acabar com os empregos. Mas tecnologias de interface física apontam para um caminho paralelo, a IA pró-trabalhador. É um modelo onde a tecnologia entra para ampliar nossa capacidade, apoiar profissionais em tarefas manuais complexas e acelerar o aprendizado de novas habilidades. O impacto real que isso vai ter na sociedade depende totalmente de como nós vamos regular e distribuir o acesso a essas ferramentas. E é exatamente por isso que a gente traz essas análises aqui na Verson. O nosso objetivo é democratizar o entendimento dessas tecnologias emergentes antes que elas cheguem prontas no nosso dia a dia. Porque hoje, entender de tecnologia é entender de poder, é entender as escolhas da nossa sociedade e desenhar o futuro da nossa economia. Para amarrar as ideias de hoje, eu deixo uma reflexão forte com vocês. A pergunta não é só o que a tecnologia consegue fazer, mas que tipo de relação queremos construir com ela. O protótipo Human Operator pode não ser o produto que vai mudar o mundo amanhã de manhã, mas ele é um sinal claro de que a IA está saindo da tela e entrando no espaço físico, no trabalho, na educação e, quem sabe, no próprio corpo humano. Para continuar acompanhando esses sinais do que está moldando o nosso futuro, sempre de forma racional e sem pânico, não deixe de baixar o aplicativo gratuito da Verson. Entre na nossa comunidade para aprender mais sobre IA, Web3 e muito mais. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima!